Você sabe qual a função das ações edilícias e como elas são utilizadas? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido, se inscreva no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre as ações edilícias. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de um conjunto de pílulas onde estamos abordando a teoria geral dos contratos. Quando ocorre o vício redibitório, quais são as opções que a parte tem? Temos duas possibilidades. A primeira é, se a coisa não se presta mais para o uso, é buscar a resolução do contrato. Para isso, utilizará a ação redibitória. Ou então, na segunda opção, seria quando a coisa ela perde o seu valor, mas o adquirente ainda não quer continuar com a coisa. Para isso, ele se valeria de uma ação chamada ação quanti minores. Essas duas hipóteses estão consagradas no artigo 442 do nosso Código Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, artigo 441, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Percebemos então que a primeira solução é mais drástica, porque a parte, vendo que o objeto tinha um vício oculto, um defeito oculto, ela prefere desfazer o negócio. Para isso, ela tem que se valer, dentro do prazo decadencial, da chamada ação redibitória. Já na segunda hipótese do dispositivo, nós estamos diante da situação em que a pessoa quer permanecer com a coisa, mas ela vai pedir um abatimento no preço. Vai fazer isso através da chamada ação quanti minores ou estimatória, que também deve ser manejada no prazo decadencial. Essas duas ações, elas formam as chamadas ações edilícias. Uma coisa importante a observar é que o uso dessas ações, ela é uma faculdade do possuidor, daquele que adquiriu a coisa, do adquirente, mas elas são excludentes. Ou a parte vai manejar a ação redibitória para resolver o contrato e restituir a coisa, recebendo o valor pago junto com perdas e danos, ou então ela vai se valer da ação estimatória ou quanti minores para receber um pagamento, um abatimento do preço em relação ao negócio originário. Na ação redibitória, a natureza jurídica do pedido, como também da sentença a ser prolatada, é a natureza jurídica desconstitutiva ou constitutiva negativa, já que visa desfazer o negócio originário. Por outro lado, na ação quanti minores ou estimatória, a natureza do pedido, como também a sentença, é de cunho condenatório, já que visa um abatimento do preço e, portanto, a restituição parcial do valor que tenha sido pago ou o abatimento de um valor que ainda vai ser pago no contrato. Então, a parte prejudicada por um vício redibitório, ela tem como caminhos o abatimento do preço relativo à coisa, se a coisa ainda pode ser utilizada por quem adquiriu, ou então a resolução do contrato, com a devolução da coisa para o alienante e a devolução do preço pago. Quanto às perdas e danos, é preciso que seja demonstrado pelo adquirente a má-fé do alienante, ou seja, é preciso que haja demonstração de que o alienante tinha conhecimento daqueles vícios ocultos e, com isso, a parte possa pleitear também a reparação de danos. Mas, de toda sorte, ainda que não haja essa prova, a devolução da coisa ela vai ser consequência do vício redibitório. E, portanto, a parte não precisa demonstrar a má-fé do alienante para que haja a devolução, apenas a existência do vício oculto que se manifestou, tornando a coisa impossibilitada de ser utilizada.
É preciso a gente lembrar também de alguns princípios, como o princípio da conservação dos contratos. A resolução do contrato deve ser a última opção. Deve-se buscar sempre a função social do contrato, o princípio da conservação dos contratos. Portanto, a rescisão do contrato, a resolução, deve ser a última opção, quando realmente não houver meios de utilizar a coisa. Deve-se buscar, então, sempre a manutenção do contrato com o abatimento do preço, desde que essa perda da função da coisa em razão do vício redibitório seja grave, seja relevante. Quando esse vício redibitório ele é de pouca monta, ele é de pequena relevância, ele praticamente não retira a funcionalidade da coisa e nem o valor da coisa, sequer cabe aí falar em possibilidade de abatimento do preço. Para melhor entendimento dessa questão, vamos analisar o artigo 443 do Código Civil. Artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Resumindo, se o alienante já tinha conhecimento do vício oculto, do defeito oculto, ele deverá não só restituir o valor pago, como também arcar com perdas e danos. Mas, se ele não tinha conhecimento desse vício, ele vai restituir o valor pago e mais as despesas relativas ao contrato. Vemos, então, que o artigo 443 consagra o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, se o alienante ele age de boa-fé, ele não pode responder por danos decorrentes do uso daquela coisa com o vício oculto. Então, uma pergunta que eu vou deixar para reforçar esse ponto importante. É preciso a prova da má-fé para que haja a aplicação de um vício redibitório? E aí a resposta é não. Não precisa haver prova da má-fé do alienante. Basta que haja um vício oculto para que haja a possibilidade do vício redibitório e da utilização da ação redibitória para restituir a coisa e o adquirente receber o valor pago. E, portanto, a má-fé só é requisito para eventual perdas e danos. Aí sim é necessário a prova da má-fé. Para o reconhecimento do vício redibitório e a utilização da ação edilícia, é dispensável qualquer prova quanto à boa ou má-fé do alienante. Essa má-fé só se faz necessária se for pleiteado reparação de danos em relação ao negócio jurídico que está sendo desfeito. Agora é interessante nós conhecermos o artigo 444 do nosso Código Civil. Vamos vê-lo. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Vemos por esse dispositivo que ainda que a coisa pereça, ou seja, ainda que ela se destrua, se perca, na mão do adquirente, na utilização pelo adquirente, mas que essa perda ocorra em razão de um vício oculto existente no momento da tradição, ainda assim, o alienante será responsável pela coisa e, portanto, caberá ali a ação redibitória. Agora, é fundamental conhecermos o artigo 445 do Código Civil. Vamos conhecê-lo? Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais,
aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Pelo dispositivo, nós vemos que, tratando-se de vícios redibitórios, o prazo para a ação edilícia, ou seja, a ação de desfazimento do negócio, ele é um prazo decadencial e ele é contado a partir do momento em que a parte tem conhecimento do vício oculto. Por isso, é interessante observar a regra do artigo 445. Outro ponto importante é a questão de quando a pessoa, o adquirente, já estava na posse do bem antes de ocorrer o negócio jurídico. Nesse caso, o prazo decadencial ele é contado pela metade. O legislador quis, com isso, considerar que a pessoa, como já estava na posse do bem, ela já poderia, nesse contato, perceber algum vício oculto. E por isso que o prazo é reduzido pela metade. E agora a pergunta é: como ficam as ações estimatórias ou quantiminores? Elas seguem a mesma regra da ação redibitória? E a resposta é não, porque quando nós estamos nas ações quantiminores ou estimatórias, nós estamos falando do abatimento do preço, que tem uma característica de reparação do dano. Portanto, o entendimento é que o prazo para as ações quantiminores é um prazo prescricional e que, no caso, seria o prazo de 3 anos, conforme o artigo 206 do Código Civil. Agora é importante nós conhecermos o artigo 446 do Código Civil. Vamos a ele. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Percebemos por esse dispositivo que a existência de uma garantia contratual ela suspende o prazo da garantia legal. Ou seja, enquanto está em curso o prazo de contrato, onde prevê determinada garantia, não há que se preocupar com o prazo decadencial, porque ele só vai surgir quando expirar ali o prazo da garantia contratual. Percebemos, então, que podem coexistir duas garantias, uma garantia de cunho contratual e outra garantia de cunho legal. O que acontece é que, sobrevindo qualquer defeito durante o prazo da garantia contratual, a parte adquirente tem 30 dias para noticiar esse defeito. Se não o fizer, ela perde a garantia contratual, mas não perde a garantia legal, ou seja, vai iniciar o prazo para a ação edilícia, o prazo que ele poderia utilizar para ajuizar a ação de rescisão do contrato. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para falar sobre as ações edilícias. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E se você tem uma sugestão de tema, também deixe nos comentários para a gente preparar uma pílula jurídica sobre ele. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estão estudando direito, seja no curso de graduação, seja para a prova da OAB, seja mesmo para concursos, que eles possam ter acesso a esse conteúdo jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.